Olá pessoas, meu nome é Alvix, hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês e hoje vai ser mais um vídeo aqui relacionado a mangás e leitura aqui no Kindle, beleza? Hoje eu basicamente vou estar apresentando pra vocês aqui a forma que eu entendi ali ao longo do tempo que é a melhor forma de se ler mangá no Kindle, tanto em relação ao dispositivo, né, igual tem aqui dois Kindles aqui pra mostrar pra vocês, em relação ao mangá original que tá aqui no meio, mas também em relação a como você conseguir os arquivos dos mangás e no caso eu vou realmente ensinar como você pode montar o volume ali para você colocar aqui no seu Kindle, tá? Então, para início de conversa, deixa eu mostrar aqui para vocês a diferença aqui, né, o upgrade que eu fiz do último vídeo, que vai estar aparecendo aí no cantinho da tela, se vocês quiserem ver, que também foi relacionado sobre como ler mangás, mas lá eu abordo além do Kindle, né, eu falo sobre leitura no celular, leitura no tablet, leitura no PC e o físico, né? Então, esse daqui vai ser realmente focado em relação apenas ao Kindle mesmo, sabe? Mas no vídeo anterior eu mostrei com esse Kindle aqui, que é o Kindle Oasis, tá? Eu vou estar colocando aí na tela as informações certinhas desse modelo aqui, principalmente a informação do tamanho da tela, né, que é o mais importante, mas se eu não me engano, ou é 6 polegadas ou 7, tá? Alguma coisa assim, que é o tamanho que os Kindles Paperwhite atualmente já tem, né? Esse aqui é um Kindle Oasis antigo e basicamente fica dessa forma aqui o mangá, tá? Eu coloquei aqui um mangá que eu tenho, tá? O físico, então não é pirataria, certo? É apenas basicamente um backup que eu tenho aqui dele digitalmente, do mesmo volume que eu tenho ele físico, mas basicamente fica desse jeito aqui o mangá. Então ele tá bem configuradinho aqui, não tá com muitas bordas e tal, mas você pode ver que não é muito grande, né? Então principalmente em páginas como essa aqui, você vê que fica meio pequeno para você tanto enxergar os detalhes, quanto também ler o texto. E se você compara com o tamanho do mangá, né, tem uma diferença bem expressiva. Então vamos abrir aqui na mesma página para mostrar para vocês. Então olha aqui, colocando lado a lado, dá para vocês verem bem claramente a diferença que fica, sabe, no tamanho. Mas o que incomoda mais mesmo não é nem relacionado aos desenhos, não, é realmente relacionado ao texto, sabe? Então se você coloca bem pertinho aqui, ó, você consegue ver a diferença da fonte, né? Do tamanho que o texto fica para poder ler e realmente faz muita diferença, ainda mais em mangás que às vezes tem letras menores do que essa daqui, tá? Do Fullmetal Alchemist. Tem alguns que realmente vai ficar muito pequeno. Então esse é um dos motivos ali que eu não gostava tanto assim de ler no Kindle, sabe? Alguns mangás ficavam bem desconfortável de se ler, mas agora eu trouxe este Kindle aqui, que é um novo que eu comprei recentemente. No caso eu comprei usado, tá? Mas ele é o Kindle Scribe. Esse modelo aqui meu é o de 2022, tá? Você vê que ele é bem grande, então se colocar aqui ao lado do outro Kindle, o outro parece um nenenzinho, né? Olha a diferença, principalmente pela tela, tá? Olha mais pela parte aqui que tá branca, né? Onde tá a página. Olha a diferença enorme que tem de um pro outro, tá? Se eu não me engano, esse daqui é 10 polegadas, tá? Mas eu vou pôr as informações aí na tela também certinho. E esse aqui não é o modelo mais recente. O Kindle Scribe tem até uma versão bem nova aí que lançou, que tem até versão colorida pra você que quer ler, por exemplo, o HQ, né? Vale a pena pegar o colorido, mas basicamente ficou perfeito para ler mangás, tá? Então eu vou passando aqui, vamos chegar naquela página que eu tava mostrando antes, era essa daqui, né? Dá uma olhadinha aqui, que absurdo, né? A diferença de tamanho é muito grande, então fica muito melhor de ler nesse Kindle daqui e, claro, comparando com o mangá, cara, fica basicamente perfeito, tá? É basicamente 1 para 1, dependendo ali da página do mangá, se tiver bordas ou não da versão do Kindle, pode ficar até maior do que o original, tá? Então olha isso aqui, fica muito próximo, você vê o tamanho do quadrinho, parece quase o mesmo, sabe? Então fica perfeito, tá? Eu diria que é uma experiência perfeita ler os mangás no Kindle dessa forma aqui. O único porém que ainda existe, tá, de você ler dessa forma, é quando você chegar em páginas duplas, né? Porque as páginas duplas no Kindle vão continuar ficando pequenas, né? Aqui, dá uma olhada no impacto que tem quando você chega nessa página, né? Ela é bem grande, né? Ocupa tudo aqui, tem nem borda, fica muito mais legal essa daqui no físico ainda, então é o único porém que tem, tá? O único mesmo, porque aqui, olha a diferença de impacto que tem, né, de um pro outro. O daqui realmente é muito mais marcante quando chega nas páginas duplas do que nessa aqui, mas se tiver alguma forma de deixar deitado, tipo, automaticamente o Kindle detectou que é uma página na horizontal, ele deitar, eu acho que ficaria perfeito, mas eu não cheguei aí atrás disso não, tá? De qualquer forma, um outro detalhezinho que tem aqui, mas talvez seja mais relacionado à minha versão deste Kindle aqui, é que em alguns casos, dá uma olhadinha aqui, ó, tá vendo aqui o desenho bonitinho, né? Aí eu passo pro lado, ó, tá vendo que ainda tá dando pra ver um pouco do desenho aqui ainda, aí você passa pro lado, às vezes, em alguns casos, vai ficar um pouquinho de sombreamento, sabe? Da página anterior, e aí você vê que é realmente isso, ó, porque tá esse desenho, aí você passa e ainda dá aqui o contorno dele, certo? Dá pra ver ele aqui ainda, mas aí eu vou pra próxima e volto, agora tá o contorno da outra página, entendeu? Que fica aqui. Eu acho que isso tem a ver com a questão da tela, né, de recarregamento aqui dos pixels. Como esse Kindle aqui eu não consegui achar uma configuração pra me mexer nisso, pelo menos não na versão de firmware original dele,
ele, né? Talvez desbloqueando eu consiga mexer. Tu colocar pra, por exemplo, ele recarregar todos, né, os pixels aqui da tela quando fizer a passagem de página, talvez resolveria. Mas não é uma coisa que incomoda muito não, tá? É bem pouquinhos casos que acontece isso. Normalmente é quando tem uma página que tem muito preto assim mesmo, né, que acaba dando isso. E com certeza também acontece coisas semelhantes assim com os mangás, né? Aqueles mangás que tem transparência e tal. Então meio que é uma coisa já comum, sabe? Quem já lê mangá há muito tempo já tá acostumado com isso. Mas enfim, agora eu quero mostrar pra vocês aqui, já mostrei aqui a diferença dos dispositivos, mostrei esse Kindle grandão que pra mim é basicamente perfeito. Eu quero mostrar como que você pode fazer os volumes de mangá pra ficar bonitinho, igual tá aqui no meu Kindle, ó. Os volumes com a capa, tudo certinho. Você abre aqui eles e eles já vão estar configurados certinho, sem muita borda, né? Olha só que bacana. E aí você vai poder montar do jeito que você quiser, né? Igual esse meu aqui, se eu puxar aqui pra ver os detalhes, ele tá mostrando aqui que é o volume 1 do Emanon, com 200 e poucas páginas, porque realmente eu faço tentando deixar o mais parecido possível com o volume normal, tá? Mas se você quiser montar aí de outro jeito, colocar tipo 1 milhão de páginas junto e tal, você pode montar da forma que você achar melhor. Eu tô abrindo aqui alguns mangás diferentes pra vocês verem como é que fica, igual esse aqui, ó, tem bem pouquinha borda, então esse aqui também ficou muito bacana, olha só o Yokohama. Então, vamos lá agora pra parte de tutorial mesmo, que eu vou ir pro PC e vou mostrar pra vocês como é que eu faço aqui a montagem desses volumes de mangá, tá? Mas é isso. Bom, agora aqui na tela do PC, o que eu recomendo pra vocês? Eu não recomendo vocês ficarem buscando os mangás já prontos pra poder baixar, não, porque normalmente você vai cair em alguns sites ali bem suspeitos, bem ruinzinhos de mexer, cheio de propaganda, coisa assim. Então eu realmente recomendo você fazer os seus, até porque você pode customizar como você quer, você pode colocar na qualidade que você quiser, né? Então se você baixar de uma fonte ali que tem qualidade boa, vai ficar com a imagem bonita, enquanto que eu já baixei ali de alguns fóruns e tal, e ficava com a imagem horrível o mangá, era tipo até meio estranho ali de tão baixa qualidade que ficava. Eu achava que era tipo assim mesmo no Kindle, mas não era, né? Era realmente a imagem do arquivo que tava ruim, sabe? Então eu recomendo você vir aqui no site do Hakuneko, que basicamente é um aplicativo para poder baixar ali os mangás, tá? E eu vou estar deixando o link para ele aí nos comentários, mas eu não vou detalhar tanto aqui em relacionado às fontes que você pode ir para poder baixar os mangás, tá? E se vocês quiserem comentar aí embaixo, fiquem livres, tá? Para comentar sites ali que tem os mangás, que aí você pode usar esse aplicativo para baixar de lá. Mas aqui mesmo mostra que ele é um aplicativo open source e que já tem várias fontes de baixar mangá nele, e você também pode simplesmente copiar o link ali de algum site que você quer, tem ali o mangá que você quer ler, tá? E utilizar ele. Para baixar é só vir aqui nesse primeiro linkzinho aqui, ó, que ele vai abrir a página do GitHub, e aí você escolhe aqui a versão que você quer e manda baixar, beleza? Então escolhi aqui a do Windows 64 e baixo e instalo normalmente. Depois de você fazer isso, você inicia aqui, né, o aplicativo do Hakuneko. Ele vai abrir dessa forma aqui, e basicamente o que você precisa é fornecer o link aqui de onde você vai estar baixando o mangá. Como eu falei, se você vir aqui em Bookmarks, ele dá pra você pesquisar por aqui, mas eu acho meio bugado e tal, então não recomendo. Recomendo você realmente pegar o link e colar. Então eu já tenho um site aqui que eu vou estar pegando o link dele, vou voltar aqui e vou colar o link usando esse botãozinho aqui de cima. Aí ele vai encontrar aqui o mangá, eu vou clicar aqui sobre ele, que é o The Climber no caso. Aí você espera um pouquinho que ele vai carregar aqui os capítulos. Uma coisa que você pode fazer, que dependendo do site que você for baixar, vai ter mais de uma linguagem, né? Então aqui em cima vai aparecer para você selecionar. Você seleciona, por exemplo, português, inglês, espanhol, a língua que você quiser. E vai aparecer aqui todos os capítulos do mangá, né, que estão disponíveis. Você pode clicar aqui em cima, poder baixar todos, ou você pode simplesmente vir aqui e ir clicando para baixar os que você quiser. Eu vou baixar aqui os 10 primeiros, que eu acho que já é mais que o suficiente para mostrar para vocês. E se estiver demorando, inclusive, vocês podem apertar aqui a tecla F12 no teclado, que ele vai abrir essa parte aqui, ó, que dá para você acompanhar os downloads, tá? Para você ver se travou, se aconteceu alguma coisa. Porque ele realmente é um aplicativozinho bem simples, tá? Então, tipo, ele não tem tantas coisas visuais assim para você acompanhar, mas enfim, vamos esperar que terminar de baixar. Se eu não me engano, aqui também tem algumas coisas. Aqui também dá para ver alguns detalhes, ó. O capítulo em si, e aqui são realmente os que tá sendo executado ali no navegador. Então, beleza, aqui para mim terminou de baixar. Vou até fechar essa janelinha daqui. E agora você pode clicar aqui para poder ver as páginas do mangá. Se você clicar, dá para você visualizar aqui um preview delas, do que foi baixado, tá? Então, olha aqui, você pode ver que tá com uma qualidade muito boa, né? Porque foi baixado aí de uma fonte bacana. E para você saber aonde que ficou salvo no seu PC, se você vir aqui nesse cantinho, aqui tem as informações, tá? Então tem tema, tudo quanto é coisa aqui, configurações gerais que você pode fazer, um monte de coisa. Mas basicamente é nessa parte aqui, ó, Mangá Directory. Então vai estar nessa pasta aqui do seu PC, você pode setar o que você quiser. No caso meu aqui já tá aberto, então aqui tem os mangás que eu tenho baixado. No caso aqui eu vou no The Climber, que é o que eu baixei agora, e tá aqui a lista de capítulos normalmente. Uma coisa que você também vai precisar, se quiser deixar tudo bonitinho, é ter a capa, né? Normalmente já vai vir baixado como a primeira imagem aqui do capítulo, mas se você não tiver, recomendo você buscar aí no Google, é só colocar o nome do mangá e depois colocar em inglês na frente, mangá cover,
que você normalmente vai encontrar sem problema algum, beleza? E agora o que você precisa é realmente montar o volume. Para isso eu recomendo você utilizar essa ferramenta aqui, que é o Kindle Comic Creator. Ele é oficial da Amazon, porém no site da Amazon ele já foi removido, então não tem aqui mais o link para download direto para ele. Eu vou tentar encontrar para vocês e colocar alguma forma de download, porque eu tenho ainda o instalador dele lá de 2017, foi quando eu baixei a primeira vez, mas hoje em dia eles recomendam você usar esse outro aqui, ó, que é o Kindle Create. Eu cheguei a testar ele aqui um pouquinho de nada assim, eu não gostei tanto, pelo menos para mangá. Eu achei que o outro é mais direto ao ponto, sabe? Porque ele é exclusivo para realmente criação de comic book, né, de HQ e de mangá, então eu achei ele mais fácil de mexer, porque tem menos opções ali e tal para você se confundir, e também para poder adicionar mais páginas, já que os capítulos normalmente vão vir baixados assim separado. Eu achei que no outro ficou mais simples de fazer esse processo. Mas enfim, vocês podem fazer uma das duas coisas, ou vocês baixam aí a versão que eu colocar dessa aqui do Kindle Comic Creator antigo, ou vocês tentam no novo mesmo, que funciona, né? Mas eu preferi esse daqui mesmo, talvez porque eu já tô acostumado. Mas basicamente você vai abrir aqui o Kindle Comic Creator e vai vir aqui em Create New Book. Quando eu abrir essa janelinha, você vai vir aqui na parte da linguagem, que é essa primeira, e aí como é pra mangá, você seleciona japonês. Ele já vai colocar aqui, por exemplo, a não gerar os painéis de leitura, que normalmente não funcionam tão bem nos mangás, já que os quadrinhos ali são todos diferentes, então se você colocar nesse modo aí de painel não vai ficar muito bom. Também é recomendado você deixar aqui essa leitura da direita pra esquerda, que basicamente vai deixar igual um mangá de verdade, né? Então se você tá acostumado, isso aqui é bacana. Se você quiser da forma normal, né, a passagem de páginas, né, aí você coloca no outro aqui. E a questão aqui da orientação de tela, ou você deixa a parte aqui do portrait, né, retrato em pé, ou então você coloca aqui o modo desbloqueado mesmo, que eu já deixo. Aqui já vai ficar preenchido essas configurações aqui do tamanho, eu deixo sempre o padrão, nunca tive problema com isso em nenhum dos Kindles que eu usei, tá? Então eu deixo assim mesmo, e vai aqui em continuar. Então, basicamente na outra tela não precisa mudar nada se você não quiser. Aqui vai pedir o título do mangá, então você vai colocar o título que você quiser. Eu vou colocar aqui The Climber. E uma coisa que eu já faço é já determinar aqui qual que é o volume, né? Como os mangás vão ter mais de um volume, eu sempre coloco já a informação aqui. Aqui você vai pegar o autor, se você quiser preencher, eu gosto de colocar. E para poder pegar essas informações, eu sempre venho aqui no Anilist, que é o site aí que eu uso de lista para mangá, anime e tudo mais. Então vamos vir aqui. Aí você abre aqui, né, a página do mangá que você tiver interesse. E aqui vai ter tanto o título em japonês, quanto as informações todas, a questão dos capítulos para você conferir se realmente baixou todos, quantidade de volume, se você quiser montar ali igualzinho né? Mas basicamente tem todas as informações que você pode querer. Então eu vou pegar aqui a informação do autor, que eu gosto de deixar bem bonitinho, como eu falei. Vou preencher aqui. Aí aqui vai pedir a imagem da capa. Como eu falei, normalmente já vai vir ali no seu capítulo, mas você pode baixar aí de qualquer lugar que você quiser, só tá num formato padrão aí de imagem, JPEG, PNG, algo assim que vai funcionar. Então eu vou vir aqui nos mangás, vou vir aqui no The Climber, vou selecionar aqui a capa, beleza? Aqui é onde vai ficar salvo os arquivos ali temporários para poder criar o volume, mas é isso. Agora você vem aqui Start Adding Pages. Clicando aqui vai abrir para você selecionar as páginas, né? Eu vou ir lá na pasta aonde está tudo baixado, que é The Climber, volume 1. E aí o que você vai fazer aqui? Você vai clicar na primeira imagem, você vai abaixar a tela toda, segurar Shift no teclado e clicar na última. Dessa forma ele vai colocar todas as páginas aqui bonitinho, beleza? E aí depois você clica aqui em abrir. Você espera carregar e pronto. Ele já colocou aqui todas as páginas certinho, ó. E aqui tem um preview aqui do lado, inclusive, né? Pra você ver como é que tá ficando. E aí vai até aqui a última página que você selecionou. O que você precisa fazer agora? Você precisa adicionar as outras páginas do volume, né? E aí pra você conseguir inserir elas sempre ficando no final, você clica aqui primeiro no título do mangá, vai em Add Page, vai abrir de novo aqui pra você selecionar e aí você volta aqui na outra pasta, né? Capítulo 2, abaixa tudo, seleciona até o final e dá abrir. E aí ele vai continuar inserindo aqui as páginas do mangá e vai ficar tudo certinho, beleza? Então é basicamente esse aqui o processo que você tem que fazer. Sempre, então, clica aqui e depois vai em Add Page, senão ele pode inserir lá no meio, lá onde estiver selecionado, e aí vai ficar uma bagunça suas páginas, tá? Então clica ali, clica no final, abrir e pronto. Vai adicionando aqui as páginas que você quiser. Terminou de adicionar tudo que você quer, é só você vir aqui em File e vir em Export as KF8 Book. Você vai clicar aqui, ele vai abrir novamente para você. Você vai na pasta que você quiser, igual aqui eu vou no The Climber. Aí você preenche aqui o nome do arquivo. Eu vou colocar igual tava o título do livro, The Climber volume 1, e vai em salvar. E ele vai salvar como .mob, que é meio que o formato padrão ali do Kindle. Manda salvar, você espera um pouquinho aqui, ele vai começar a carregar aqui, ó, dessa forma, passando página por página e gerando o seu livro. E você espera carregar até o final, né? Vai aparecer aqui que foi criado o arquivo mob com sucesso e pronto, seu livrinho já tá certinho aqui, já tá criado aqui na pasta sua. Dá pra você até editar
ele depois, é só você abrir ele no mesmo aplicativo. E é basicamente esse o processo que você tem que fazer, agora é só enviar aí pro seu Kindle ele. Uma coisa também que ajuda bastante é que dependendo da fonte que você baixar, como o The Climber, eu já tinha até baixado uma vez ele, com o nome em japonês aqui, ó, em português, ele já veio até com os volumes, sabe? Então fica bem fácil pra você realmente organizar ali da forma realmente que o mangá é feito, né? Então você pega aqui todos os volumes e vai adicionando ali um por um lá, que também fica bem bacana, tá? Então você pode fazer da forma como você quiser. Se você quiser juntar vários volumes em um, dá pra fazer também. Se tiver com a qualidade ruim, poxa, eu baixei dessa fonte aqui, mas eu vi que na hora que eu botei no Kindle a imagem não tá muito boa, tá meio pequena aqui a qualidade e tal, só baixar de outro lugar, tá? Pra passar pro Kindle, a forma que eu recomendo é utilizar esse aplicativo aqui, que é o Calibre, que ele basicamente é um gestor de biblioteca do Kindle. Eu gosto bastante dele, porque também dá pra editar, dá pra ver o preview aqui se tá tudo certo. Então se eu pegar aqui, ó, o volume do The Climber, jogar aqui nele, já carregou, dá até pra poder abrir o arquivo aqui se você quiser. Dá pra abrir aqui, dá pra passar as páginas, e às vezes ele fica meio esmagadinho assim, mas é normal, é só de acordo com o tamanho da janela aqui, ó. Mas ó, parece que tá tudo bonitinho. E aí o que você faz? Conecta o seu Kindle aí. Conectei o meu Kindle aqui pelo cabo, ele já atualiza aqui em cima, e eu vou clicar em cima do mangá que eu quero e vou dar enviar para o dispositivo. Ele vai carregar aqui o envio, belezinha. Depois eu posso vir aqui em dispositivo e vir em ejetar esse dispositivo, e agora já vai estar tudo certinho no meu Kindle. Então voltei a gravação aqui para mostrar para vocês como é que ficou no Kindle. Deixa eu abrir aqui, voltar pro início aqui do sistema, e aí é só eu encontrar aqui o mangazinho que eu queria. Cadê? The Climber já tá aqui em cima, ó. Veio com a capa tudo certinho, aí eu clico sobre ele, vou esperar abrir e pronto, ó, tá certinho. As bordas ficam bem pequenininhas, tá pra caber aqui no Kindle. Olha que bacana que ficou aqui o mangá, né? Basicamente perfeito, cara. Eu acho que essa aqui é a forma perfeita ali de você tá lendo, não tem erro nisso daqui, tá? Fica muito bom mesmo. E igual eu falei, você sabendo criar o seu volume da forma como você quiser, você tem uma liberdade muito grande de realmente resolver qualquer problema que der e coisa assim. Agora aproveitando aqui, eu peguei o outro Kindle pra mostrar pra vocês um bug que eu tive quando eu tava fazendo os volumes desse mangá aqui, pra eu ensinar pra vocês como é que corrige, porque é uma coisinha meio chata aí que vocês podem acabar passando. Mas vocês veem aqui que eu tô passando o mangá, ele tá todo normal, né, até então. E aí vai chegar numa página que vai bugar a exibição. Tá vendo como é que tá? Essa página tá muito estranha, ela tá meio apagada, sabe? Olha aqui como é que tá tudo falhado. Aí tem até a versão corrigida dela aqui que eu coloquei em seguida, ó. Assim é a página visualizada pelo PC, e assim é como tava mostrando no Kindle sempre. E isso aconteceu com várias páginas durante esse volume aqui do mangá, ó, de novo aqui. E aí basicamente tem uma forma de resolver que eu vou mostrar pra vocês aí agora rapidinho como extra aqui, pra caso vocês tenham esse problema, tá? Bom, e pra corrigir esse problema então que eu acabei de mostrar pra vocês aí, dos mangás ficarem com as páginas meio estranhas, né, algumas páginas em específico, uma coisa bem aleatória, basicamente você tem que editar um metadado da imagem, que é uma parte de transparência ali, que dá problema na hora que você coloca no Kindle, tá? Então, pra resolver isso de forma bem fácil, sem ter que mexer muito menos de forma manual em cada imagem, basicamente eu recomendo você baixar esse Image Magic, e aí você vai baixar ele aqui, a versão de Windows, né, que é essa daqui, que tá dentro da parte de Windows Binary Release. Você vai executar isso aqui, tudo bonitinho, vai instalar, e depois disso você vai lá na pasta onde você baixou o seu mangá, né? No caso aqui eu vou ir no The Climber, mas o que eu mostrei pra vocês, caso alguém tenha ficado curioso, era esse aqui, era o Ikokuni. Mas enfim, eu vou no mangá que eu quero, e aí sem abrir um capítulo específico, sabe, na pasta raiz aqui mesmo, eu vou dar botão direito aqui embaixo e vou dar Open in Terminal. Ele vai abrir essa janelinha aqui do Windows, mas não precisa ficar com medo, você vai só colar o comando que eu coloquei no comentário. Basicamente ele vai utilizar esse Magic que a gente acabou de instalar para percorrer os arquivos das pastas e encontrar esses arquivos .png e .jpg para poder executar aqui o comando, que basicamente vai estar tirando a parte de transparência da imagem, que basicamente é o que dá problema, né, na hora que você coloca no Kindle. Então você coloca esse comando, você dá um Enter e você espera. Ele vai percorrer cada uma das imagens, tá, para fazer a correção aqui na pasta, e você tem que executar isso daqui antes de usar lá o Kindle como Creator, né, para poder criar o arquivo certinho já com a imagem corrigida, certo? Para não ter o problema. Mas é basicamente só esperar isso aqui terminar de executar, e ele já vai substituindo aqui na própria pasta mesmo os arquivos para ficar os arquivos corretos. Na hora que ele parar de executar, ele só vai parar de ficar mandando mensagem, você pode fechar, e é basicamente essa correção. É bem simples, mas foi bem chato de descobrir ela, então espero que seja útil aí para alguém que só conseguiu achar o mangá aí com esse aspecto meio bugado, né? Eu achei que ia dar muito trabalho para corrigir, mas depois que eu descobri o problema foi bem simples usando essa ferramenta que eu mostrei pra vocês. Mas é isso. Bom, então no mais foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha ajudado vocês aí a resolver os problemas com a leitura aí no Kindle, que vocês possam aproveitar bastante pra ler os mangás sem ter problema nenhum, conseguindo fazer ali suas versões bonitinhas dos mangás sem ter nenhum tipo de problema, corrigindo bugs, colocando da forma que você achar melhor. Realmente
realmente acho que um tutorial desse aqui vai ajudar bastante gente. Então se você achou útil, não esquece de deixar seu like aí, comentar alguma coisa e também compartilhar para os seus amigos, beleza? Então no mais foi esse o vídeo, espero que tenham gostado. Até o próximo, valeu, falou e fui!